Olá, queridos! Bem-vindos agora para o nosso reforço, né, escolar. Da nossa aula anterior. Vamos fazer uma revisão agora? Vamos lá! As origens da filosofia. Colocamos apenas alguns exemplos, tá? Vocês podem ir além, buscar, né, pesquisar como surgiu a filosofia. Nós vimos que na origem da mitologia grega, a mitologia ela surgiu da curiosidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida, os problemas da existência e etc. Os gregos usavam as suas imaginações para criar personagens mitológicos que habitavam o mundo dos homens, capazes de quê? De influenciar a vida deles, os titãs, deuses, etc. Aí, gente, as principais nascentes da mitologia grega foram escritas por Homero, com Ilíade, né, e Odisseia, e Hesíodo, com Teogonia. Então, esses dois dizem, né, a história nos escritos que foram eles. Além do mais, nós vimos que mito vem da palavra grega mitos, que significa discurso ou narrativa. Aqui eu acrescento fabulosa, tá? Fabulosa, narrativa fabulosa. Explicava os fatos da realidade e os fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem. Aí eu coloco também aqui, ó, deuses e semideuses. Os mitos também assumem o que? O formato de lendas, no caso aqui no nosso Brasil, estado de Rondônia, ok? Folclore, lendas, então, quando se fala isso é dessa palavra. Agora, o que é mitologia, né? Ó, separação de mito com logia. Refere-se tanto ao estudo, essa palavra aqui, quanto ao conjunto deles. Ou seja, a mitologia é o estudo dos mitos, ou conjunto de mitos. Conjunto dos mitos de determinado povo. No caso, nós temos as lendas em Rondônia, né? Estudo dos mitos, suas origens, evolução, significado. Tudo isso aqui, ó, refere-se aqui aos mitos, a explicação dele e da mitologia, ok? Vimos também que se tem os mitos, tem a razão. Razão tem a origem da palavra latina ratio. Em escrita é ratio. A gente lê ratio. Tem uma regrinha aqui do latim. E na palavra grega logos, que significa reunir, juntar. É pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza, de modo compreensível. Veja bem como a razão é importante, né? Clareza na fala. E a razão como logos, né? Como funciona? O logos, nós colocamos aí o pensador Heráclito, é a razão que governa o universo e harmoniza os acontecimentos das coisas. Então veja bem, a razão organiza, ó. Não tem aqui, ó, pensar com clareza, compreensivo, né? Logo, né, o logos se torna um conceito filosófico revelado como razão. Gente, vamos distinguir o logos com maiúsculo é a razão. Aí logo na língua portuguesa é algo para dizer logo aconteceu, logo em diante, né? Porém, nós estamos falando aqui do logos com maiúsculo, tá? Que significa, no âmbito da filosofia, razão. Do mito à razão, ó, do mito ao logos, o nascimento da filosofia. Vimos que os filósofos não aceitavam mais os mitos, como explicação para os fatos, os acontecimentos e fenômenos. Assim começaram o quê? A questionar a realidade. Às vezes, em determinado momento da vida, a gente questiona tudo, né? Daí a filosofia originou-se em Mileto, na Grécia, lá no povo antigo, né? Que abrigou os 3 primeiros filósofos da história, que são Tales, Anaximandro e Anaxímenes, ambos da cidade de Mileto. Veja bem, olha só, queridos, vem aqui comigo. Agora está posto, ó, atividade para vocês fazerem. Vamos lá fazer essa atividade de sala. Vamos lá responder 4 perguntas bem rápidas. A partir daí é um exercitar para a busca do conhecimento. Amadurecer mais o conteúdo da aula, tá? Vamos lá. Boa atividade. Tchau, tchau.
Oi, oi, bem-vindos. Olha aqui, ó, quadro Tirando Dúvidas, resolução das atividades. É claro, ó, nessa perspectiva que eu irei trazer as minhas respostas das mesmas perguntas com a de vocês. Vamos colocar um paralelo para ver se vocês estão ligados, né, e acompanhando essa comunicação, essa forma de interação da busca do conhecimento no âmbito da origem da filosofia. Vamos lá para a primeira pergunta, olha aí. Primeira questão. A mitologia grega surgiu da curiosidade, onde os gregos tinham de explicar a origem da vida, né? Eles queriam saber, ó, sou curioso, e os problemas da existência e por aí diante. As principais narrativas que deram origem à mitologia grega foram escritas por quem? Será que foi Thor e Odin? Ou Zeus e Poseidon? Ou Platão e Aristóteles? Ou Batman e Robin, né? São mitos, tá? Ou Homero e Hesíodo? Gente, ó, vocês viram que a mitologia grega, ela, olha só, ela surgiu, né, a partir lá na Grécia Antiga. Então eles, curiosos, inteligentes, aí queriam, pela curiosidade, eles narravam para explicar a origem de uma coisa, aí criaram os mitos. Mas como começou, né, segundo nossa aula, nosso texto, o contexto da aula em si? Começou as narrativas escritas por quem? Deram origem, o pontapé inicial, vamos dizer assim. Será que foi Thor, né, Odin, Zeus e Poseidon, Platão e Aristóteles, Batman e Robin, Homero e Hesíodo, ou até mesmo aqui a F, Hélio e Luciano? Será que foram esses personagens? Qual aqui é a alternativa correta? É aquela ali, ó, tá bem aqui a correta, ó, nesse meio. Qual é? Manda aí pra gente. Qual? Acertou? Quem optou pela a letra? Gente, vamos lá pro quadro, olha aí. Letra E, galera, ó. Homero e Hesíodo. Ilíada e Odisseia, né? Falar sobre o quê? Qual a situação? A guerra de quem? De Troia. Aí, galera. Então, esses dois deram o pontapé inicial quanto às questões do escrito dos mitos, né, na mitologia dos gregos. Questão número 2. Bem rápido, ó, que ela estava super fácil. Essa daqui também, ó. De maneira resumida, bem curta, né? O que significa mito? Olha, significa cálculos matemáticos. Vamos perguntar dos professores de matemática se é isso. Significa ter em mente aquilo que é verdadeiro. E agora, vamos pensar racionalmente. Logo, será que é isso? Que significa mitos. Ou C, significa discurso ou narrativa que explicava os fatos da realidade, os fenômenos da natureza e etc. Ou D, não tem nenhum tipo de significado. Será? É o nada também aí? Ou E, significa ser e não ser da filosofia. Nossa, ser e não ser. Aqui diz o pensador, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. E agora, metafísica. Qual é a resposta? Fala aí para nós. Qual a resposta? Vem aqui comigo. Vamos lá. Qual é a resposta dessa questão? O que significa mito? De maneira bem curta. Veja bem, essa pode, ó, vocês já estão aptos, né? Não tem como. Vocês têm seus mitos aí, né? Nossas lendas do folclore de Rondônia, né? Os mitos das comunidades, dos grupos tradicionais, as comunidades indígenas, quilombolas, comunidades rurais. Aí vocês têm seus mitos, né? Nós temos os nossos, né? E o que significa a palavra em si? Então, quem optou pela alternativa, vamos lá, olha lá, a resposta, vamos lá para o quadro, ó. C, gente, ó, tá bem óbvio aqui, ó, falamos muito na aula. Mito significa, de maneira geral, discurso ou narrativa, que explicava os fatos da realidade e fenômenos da natureza. Aí aqui eu coloco também a origem dos deuses, né? E semideuses. Também coloco aqui uma narrativa, ó, fabulosa,
que é fábula, né? Ou imaginária, alguém criou. Imaginária, aí eu errei aqui, mas é nessa perspectiva. Então, parabéns quem acertou. Próxima, se liga no Enem. Todas as aulas a gente fala, frisa bem, né? Bate nessa tecla, porque o Enem em si, gente, é para vocês, são questões parecidas e questões que já caíram em versões anteriores do Enem, as quais vocês vão de tanto você exercitar nas aulas, nos componentes curriculares, não só de filosofia, como nas outras, né, nos outros componentes curriculares, vocês vão poder familiarizar, né, com as questões do Enem. Elas são bem complexas às vezes, textos, né, para você analisar. Olha só, vocês vão interpretar o texto, né, de maneira a aguçar e descobrir a resposta adequada. Vamos lá para a nossa questão do Se Liga no Enem? Olha aí. Essa nós trouxemos lá da Bahia, 2020, ó. A mitologia grega teve um papel fundamental na transmissão de valores que são familiares a nós ainda hoje, né? Vamos dizer aqui o folclore, aqui em Rondônia. Das noções de ciúme e de inveja. Veja, olha aqui, ó. O mito envolve isso, né? Da soberba, olha só, ao heroísmo. Somos herdeiros de determinado jeito de pensar que nasceu aonde? Na Grécia Antiga. Claro que somos. Temos os nossos mitos aqui hoje e valorizamos também os mitos anteriores, antigos. De qualquer situação, de qualquer grupo, tá? De qualquer sociedade, etc. Porém, gente, ó, esse é o contexto da pergunta. Favorece a identificação entre as sociedades contemporâneas e as características dos deuses gregos. O que favorece? Vamos ver. Será que é o politeísmo antroposomórfico, né, entre as divindades gregas? Será que esse mito favorece isso? Ou será que os mitos favorecem os sentimentos humanos entre as divindades gregas? Ou será que os mitos eles favorecem a imortalidade e o poder sobrenatural dos deuses gregos? Ou D, os mitos favorecem as mensagens de bondade dos deuses gregos? Será? Ou E, os mitos favorecem o monoteísmo caracterizado da figura de Zeus? E agora, qual é o cerne dessa resposta, gente? O que os mitos, né, favorecem? Aqui, ó, dentro desse contexto da pergunta, da temática em si, os mitos favorecem o quê? O politeísmo? Poli são vários, tá? Vários deuses antropomórficos, né, entre as divindades gregas. Será que ele favorece sentimentos entre essas divindades? Porque vocês perceberem algumas culturas mitológicas, os deuses tinham relação com humanos e tinham filhos, geravam filhos semideuses, né? Um pouco humano e um pouco deus. Ou a imortalidade e o poder sobrenatural dos gregos, né? Ou as mensagens de bondade, né? O que eles falam? Ou o monoteísmo, né? Que é mono, significa único, né? O único Deus, caracterizado como a figura de Zeus. Será? E agora, qual é a resposta, né, adequada para isso? Qual? Fala aí para nós. Vamos lá responder. Então, logo, ó, vamos usar o logo, tá? Mas não o logos com maiúsculo, né? O logos com minúsculo. Logo, a alternativa correta é a... Vamos lá para o quadro? A, B, gente. Tá aqui, ó. Os mitos, na perspectiva grega, eles favorecem os sentimentos humanos entre as divindades gregas. Veja bem, ó. Vocês percebem que os deuses, eles tinham relação uns com os outros e geravam os filhos deuses. Os deuses tinham sentimentos com humanos, né? E geravam semideuses. Então, eles favorecem em si, no cerne dessa pergunta, o sentimento humano entre as divindades gregas. Agora vamos para a nossa pergunta dissertativa. O que é mitologia? Essa, olha só, vem aqui comigo. Essa pergunta em si, ela tá mega, né? Vamos dizer assim, mega, né? Filosoficamente falando e racionalmente falando,
através do logos humano, né, pelo cerne da aula, ela está muito fácil. A complexidade dela é muito fácil mesmo. Vocês podem colocar. Nós falamos muito sobre isso, sobre o que é mitos, né, o que ele e o que é a mitologia. Falei várias vezes, repeti. E não precisou somente vocês me ouvirem, mas também prestar atenção no contexto da aula. Vou dar um minutinho, olha lá. Qual é a resposta? Já passou um minuto, é coisa rápida, porque está tão simples, né? A resposta tão óbvia que vocês vão colocar agora. E aí? Manda para nós, vamos lá responder. Professores presenciais, professor Vitor, qual é a resposta? Ele vai apontar aqui, ó. Ele vai dizer, vai traduzir para a gente a resposta, ok? Professores presenciais, qual é? Manda para nós. Então, quem colocou a resposta, olha lá, vamos lá para o nosso quadro. Gente, é o conjunto de histórias. Vamos colocar aqui, ó. Essa palavra eu posso colocar, é o conjunto de mitos que compõem uma cultura a fim de explicar o mundo, a vida, a origem dos povos. Ou seja, são as histórias que dão sentido à existência dos grupos humanos, ou um conjunto de mitos. Está aqui, ó. Só essa aqui já dizia que estava correto. Porque, ó, mito você sabe que é uma narrativa, né? Elogia o estudo, ou seja, o conjunto de mito ou o estudo dele. Ok? Só para completar. Muito interessante isso, ó. Bem nessa perspectiva, nessa análise, o qual, né, vocês vão entender e compreender a ideia central, né, dos mitos. Então, olha só, durante essa aula nós vimos, né, nessa perspectiva, vem aqui comigo. Nós vimos um pouco da origem, né, da filosofia. Gente, existe algumas narrativas, porém vai de cerne com esta, tá? Não muda muito. O que vai ter complemento a mais, é claro. Às vezes vai pegar um artigo científico sobre a origem da filosofia. Então, como surgiu, né? Se pode filosofar, se pode aprender filosofia, se pode ensinar filosofia, mas ela vai discernir um pouco dessa ideia. Antes era mitologia, né? Os mitos. Depois passou a ser, racionalmente falando, filosofia. Um momento reflexivo. Não que a filosofia pega só perspectiva filosófica, racional, não. Além da física, a metafísica também, a fenomenologia, né, a ontologia, o estudo do ser, do não ser e etc. É nessa perspectiva. Então, graças a essa perspectiva lá dos gregos, ó, esse tema aqui, esse cenário, ele denota, né, a questão dos gregos já trabalhando no âmbito da filosofia. Esse é um período da filosofia clássica. E hoje nós estamos no período da filosofia contemporânea, né? Existem vários pensadores atuais que deram a sua contribuição, né? A sua forma de pensar adequada racionalmente e até mitologicamente, que temos a forma de pensar mítica, que deixou alguma coisa interessante para aprendermos. E vocês estão aí, é só buscar, não fique só nessa aula. E obrigado por ficar aqui até nesse momento, tá? Com a nossa aula. Um grande abraço e tchau, tchau!